Eu acho que nada supera a primeira vez que eu cheguei de helicóptero e me deparei com como que estava a situação do local. É um crime e a gente faz questão de frisar a palavra crime, porque foi assassinado um rio, não é o primeiro e pelo que a gente tem percebido nessas políticas públicas com relação à mineração, não vai ser o último. Então as pessoas não entenderam ainda que não tem mais como negociar a vida do rio. A gente precisa de água, a gente precisa mais de água do que precisa de minério. Só que as pessoas ainda relativizam, né? Pensam assim, não vamos precisar de ferro, a gente precisa de enviar divisas, o Brasil precisa das commodities, a gente precisa de água. Porque nada prepara a gente para entrar num helicóptero e ver como é que vai estar ali, aquilo ali. Não existe na nossa cabeça como que vai estar. Então acho que aquela imagem da primeira chegada, passando a serra, quando você consegue ver o estrago, é essa imagem que vai ficar na minha cabeça. Então a gente tem que entender que o rio ele é mais do que água de beber, ou água de se banhar, ou de cozinhar, ou de uma plantação. Ele é um ser vivo e ele tem direitos, a Mãe Terra tem direitos. Na cosmovisão indígena, a Mãe Terra ela é viva, ela não é só o meio ambiente para você ir lá e extrair. Ela não é uma fonte, como eles falam, de extrativismo. Quando a gente mata um rio, a gente tira um pedaço tão grande dela, uma ferida tão grande, que não seria muito a gente dizer que ela poderia vir com tudo e acabar com a vida humana na Terra. Acredito que desde quando a gente entra numa profissão como essa, a gente tem que saber o momento correto de separar a emoção da razão. Nós estamos ali trabalhando, nós temos um monte de família ali para prestar contas do nosso serviço, famílias que estão esperando que a gente faça o nosso serviço e encontre os entes queridos delas que estão lá. Então, no momento, não cabe emoção. A gente deixa a emoção para quando a gente tira a nossa farda, chega em casa e vai pensar, refletir sobre essa tragédia. Então, desde a invasão, a gente é um povo resistente, né? Resiliente. A gente até brinca, fala que a gente enverga, mas não quebra, né? E sempre tem um ataque diferente. Então, às vezes, mesmo com um governo de esquerda, a gente teve a construção de Belo Monte. Então, a gente teve algumas situações que passaram sempre por cima dos povos indígenas, sem a consulta prévia com grandes empreendimentos em terra indígena, agora o risco de mineração em terra indígena e agora com o novo governo de direita declaradamente com essa ideia de expansionismo agrícola, com a ideia de aumentar a mineração, a gente sabe que os primeiros atacados serão os povos indígenas. Com a lama mais seca, facilita a entrada de equipamento pesado para fazer as buscas. Então, a busca tem sido facilitada pela lama seca e está sendo feita com a ajuda de equipamentos pesados e a ajuda de helicópteros, porque como é uma área muito extensa, a gente necessita do transporte das tropas para aqueles locais, assim como desde o primeiro dia está sendo assim. Então, os helicópteros são usados para deslocar com a tropa para os locais de possíveis vítimas e o auxílio de máquinas pesadas. Eu acredito que pensar em mineração não predatória é muito difícil, porque a mineração por si só ela é predatória. Já tem muitas minas abertas, suficiente para corresponder à demanda de ferro e de outros minerais para o mundo. É possível agora ter que fazer uma gestão dessas minas para que elas não aconteçam mais esses crimes. Essas empresas têm que ser responsabilizadas por essas minas, e tanto pelos empregados como pela saúde do povo da cidade, para quem é dependente economicamente dessa mineração. Então tem que começar já as prefeituras, o Estado e a nação cobrar dessas mineradoras já programas que vão fazendo uma progressão. Então, a mineração tem quantos anos para minerar aqui? Tem mais 50 anos. Em 50 anos, essa população vai viver de quê? Então, tem que ter um período de transição. E essa transição tem que começar agora.
A gente não vai poder ser mais dependente economicamente da mineração, vai ter que criar novas saídas e outras formas de vida que são possíveis, sim. Outras formas de se organizar e de viver.